aí, galerinha? Então, eu tenho certeza que eu vou morrer de vergonha na sala de aula, mas eu vou fazer o mesmo esquema que nem eu fiz na última vez, gravação de slides. Então, eu vou falar sobre as mudanças sociais, de preferência no decorrer dos anos, óbvio, né? Enfim, eu acho que eu não coloquei muita coisa, foi um pouco curto o que eu fiz. Não sei se eu vou conseguir explicar muito bem. E caso vocês vejam algum problema nos slides e tal, é porque eu fiz no celular, eu não sei mexer nesse negócio. Porque eu não achei o negócio no meu computador. Então, precisei fazer no celular, né? Mas, bem, vamos começar, né? Eu coloquei uns avisos, né? O que pode acontecer nos ocorridos e tal. Vai ter erro de dicção, com certeza, e eu não vou conseguir apagar esses erros. Então, peço desculpas antecipadamente. Eu tirei as informações, eu tirei do site e coloquei aqui. Um site bem conhecido, não vou falar o nome pra não ficar muito óbvio, que foi praticamente uma cola por inteiro. Mas eu tirei do site conhecido por mim. Eu arrumei tempo do além, professora. Você pode falar que não, mas eu arrumei tempo do além. Fiz isso final de semana para conseguir fazer esse trabalho. Então, se tiver uma consideração aí em relação a isso, peço uma relevância pelo conteúdo apresentado e vamos direto pro vídeo, ok? Os temas falados vai ter introdução, explicações, pontos principais, ou seja, eu vou repetir o que já foi dito, vou dar um resumo sobre o que foi dito e eu vou falar uma conclusão. Vão ter esses 4 pontos. Vamos lá. A introdução vai ter fatos e opiniões. Começando. A mudança social é a transformação da sociedade e do seu modo de organização. Decorre de hábitos e costumes que deixam de fazer ou que começam a fazer parte do cotidiano das pessoas. A abolição da escravatura, êxodo rural e evolução dos meios de transporte são apenas alguns exemplos de acontecimentos que transformaram a sociedade. Por isso, são ocorrências de mudanças sociais. Eu resolvi falar desse tema porque é um pouco geral e é como se eu falasse sobre a evolução que a humanidade teve com o decorrer dos anos. Eu não coloquei algo muito grande porque se fosse para falar, eu ia falar e não ia acabar nunca. Mas em resumo sobre o que é praticamente as evoluções que teve com o decorrer dos anos, pelo menos em particular é isso para mim. E vamos seguindo. Ouvindo uma opinião, eu escolhi do Gary Rocher. Ele era um sociólogo canadense e como que é? Segundo ele, a mudança social deve ser observada sob a corrente histórica. A mudança social não é provisória, é constante e afeta o desenvolvimento da sociedade, ou seja, não é momentânea, não é algo que ficou no momento e acabou, é algo que é constante, que acontece toda hora e é permanente. Eu vou falar mais sobre isso nas características das mudanças sociais e vamos seguindo. Eu coloquei uma palavra bem bonita de Confúcio, que foi um filósofo chinês. Ele meio que criou a filosofia chinesa. Eu gosto muito desse cara. E ele disse: somente os extremamente sábios e os extremamente estúpidos é que não mudam. Resolvi para dar um toque, uma cerejinha no bolo nesse slide. É só pra, como posso dizer, para dar algo mais na minha apresentação. Vamos seguindo. Ponto 2. Sociologia e especificações. Alguns nomes importantes e exemplos que eu vou dizer nesse slide, nesse ponto. Para os sociólogos da desculpa aí, erro clássico de dicção. Para os clássicos da sociologia. Como já está bem óbvio, as mudanças sociais são bem relacionadas à sociologia. E eu coloquei bem pequenininho aqui, porque eu não tinha muito espaço. E como vocês podem ver, tá tudo muito grande. Eu fiz no celular, não tive como fazer um computador, como eu disse. Enfim,
Os sociólogos apresentaram diferentes pontos de vista no que respeita a essa dinâmica, sem a qual a sociedade não existiria. Bom, todo mundo tem seu ponto de vista em relação a esse assunto, e eu coloquei nomes bem importantes da sociologia que diz respeito às visões deles em relação a esse tema. Auguste Comte, conservador Comte, o fundador da sociologia, admitia a importância da mudança desde que a ordem não fosse afetada, de modo que é contra a revolução. Ele era meio que contra a revolução, mas era a favor das mudanças sociais, desde que a ordem não era afetada, como eu já disse. É só para explicar para quem não entendeu muito bem. Max Weber. Para Weber, a principal causa da mudança da sociedade está na origem do capitalismo, especialmente como resultado do progresso e da urbanização. Gente, a gente já deu muito desse negócio de capitalismo na história, então, pelo amor de Deus, não vou nem explicar o que é. Acho que esse aqui não precisa de explicação, então vou seguir pro outro. Gente, que eu não saber explicar, eu vou pular, tá bom? Desculpa, mas é assim. Karl Marx. Transformador, Marx acredita que as condições econômicas e a luta entre as classes são a principal causa da mudança social. Tá bem óbvio aqui também. Ele acreditava que em relação à economia individual das pessoas e a luta delas, e pode ser em relação aos direitos pessoais mesmo, era algo que é extremamente importante para a mudança social acontecer. E vamos para a última pessoa que eu coloquei nesse slide, Emily Durkheim. Não sei se é esse nome que se diz, mas para Durkheim, a mudança social é resultado das relações de trabalho e descarta a necessidade de revoluções. Então, ele acreditava que as mudanças sociais ocorriam em relação ao trabalho que as pessoas faziam em cima delas e não necessariamente precisava de revoluções para ocorrer mudanças sociais. Eu acredito muito nisso também. Então, vamos seguindo. Características. Eu disse que eu ia falar mais sobre a permanência, essas coisas nas características. Consiste em ritmo, coletividade e permanência. As mudanças sociais são bem caracterizadas nisso. Vamos falar sobre cada um deles. Um dos fatores mais importantes para a mudança social é o ritmo, que varia conforme de acordo com o meio onde se insere. Assim, a mudança social acontece mais rapidamente nos meios urbanos. Bom, nos meios urbanos Gente, não tem nada de preconceito em relação a isso, é um fato. Tem mais questão de tecnologia, digamos que é um pouco mais avançado nesse ponto. Então, ocorre mais rapidamente nos meios urbanos. Pelo menos isso é uma opinião pessoal minha. Como a apresentação está falando sobre o que é e tal, eu estou colocando um pouco minha opinião nisso. Eu acho que não precisa de muitas explicações em relação ao ritmo. Vai decorrendo de várias maneiras, não é algo que é muito lento ou muito rápido, vai depender. Coletividade. Pelo fato de abranger vários grupos, afetando significativamente várias pessoas, coletividade é outra característica que a marca. Ou seja, realmente, mudanças sociais, ela ocorre mesmo que uma pessoa seja a causa, mas as consequências vai numa sociedade por inteiro. Então, não é algo que é individual, é algo muito coletivo. Então, coloquei isso por causa disso. As mudanças não são passageiras, ao passo que acontecem deixam marcas que têm um caráter de durabilidade, assim tem destaque a sua permanência. Está bem explicado aqui, ou seja, se eu já falei isso antes, não é momentâneo, é algo que se acontece fica para sempre ou é lembrado para sempre. Então, é algo bem significativo. Vamos para o seguinte: tipos e exemplos de mudanças. Eu falo muito sobre direitos femininos, mas é porque as mulheres lutaram muito pra gente ter isso hoje em dia, atualmente, na atualidade. Então, sim, eu citei aqui e vou citar enquanto eu puder. Em 1933, as mulheres conquistaram a permissão para votar, bem como foi a partir da Revolução Industrial, que começaram a trabalhar fora, conquistando seu espaço numa sociedade que era patriarcal. Ou seja, em 1933 elas ganharam uma parte de seus direitos atuais, né?
que é o direito de votar, que na época ela não tinha, mas ela conseguiu. E trabalhar fora, porque, como já foi dito em aula, muito dito, não foi pouco, vocês sabem disso, as mulheres, elas não podiam trabalhar fora, o trabalho dela era doméstico, embora tenha disso hoje em dia, mas não vou dizer que é uma opção para todas as pessoas, mas tem outros meios de trabalho, não é apenas o doméstico agora. Agora você pode trabalhar fora, você tem direito disso, entendeu? Modelo de família. No Brasil, o divórcio foi instituído em 1977. Essa foi uma das causas para que a família nuclear desse lugar, a monoparental, atualmente há mais liberdade nas relações entre pais e filhos, bem como as famílias têm menos filhos. Bom, isso também já foi explicado em aula. Antigamente, as pessoas tinham que ter muitos filhos, tinham que ter uma família muito grande. Hoje em dia, você tem a opção de até mesmo não querer ter filhos ou não ter muitos. Você tem essa opção, a mulher não é mais um objeto para gerar filhos. E divórcio foi criado também, não tinha divórcio. Aí em 1937 ele foi criado, pelo menos no Brasil. Vamos para o trabalho. Hoje em dia passa-se mais tempo no trabalho, mas em contrapartida é possível trabalhar em casa. Antigamente, além do trabalho doméstico, não tinha outra opção de trabalho que pudesse fazer você trabalhar em casa. Não tinha essa opção. Hoje em dia tem o chamado home office, entre outras opções. Home office é uma opção de trabalho que pode ser feita em casa, muito conhecida na atualidade, e que muitas opções pegaram como um meio para fazer, às vezes ajuda muito no cotidiano das pessoas. Acho que o ápice desse meio de trabalho foi na pandemia do coronavírus, né? Mas vamos a outra parte, senão vou falar muito. Cultural. A incorporação de costumes de outras culturas promove a mudança de hábitos e costumes. A tecnologia também é um intermediário para a origem das diversas modificações ocorridas nessa área. Gente, a cultura, ela foi algo que avançou muito com o decorrer dos anos. Isso é um dos principais temas em relação às mudanças sociais. Sim, a tecnologia é um meio, sim, cultural, cultural não é um meio cultural, mas um intermediário que ajuda nesse meio de origem, né? Vamos por um exemplo, jogos. Antigamente, vamos supor, um jogador profissional, ele não era bem visto, assim como, embora essa ideia seja um pouco recente, a ideia de um jogador profissional, mas até mesmo para as pessoas mais antigas, digamos assim, como não é considerado um meio de trabalho para algumas pessoas, mas foi um avanço existir esse tipo de trabalho de jogador profissional. Eu acho que foi sim um avanço social em questão a isso também. E tem vários outros exemplos, mas eu acho que esse é um dos principais, porque até hoje tem pessoas que não concordam muito nessa ideia de jogador profissional. Não jogador de futebol, porque isso já tem tempo já, mas de jogos mesmo, jogos de computador, celular. Algumas pessoas ainda não concordam com isso ser um trabalho, principalmente as mentes mais antigas, digamos assim. Eu acho que isso é um bom exemplo. Mas vamos seguir em frente, senão eu vou ficar muito tempo falando sobre essa coisa. Vamos pro 3, eu vou repassar os pontos falados e tal. Vamos indo, né? Até agora só foi 4 pontos, eu não falei muita coisa. Tópicos que foram falados. Um foi o que é mudança social, eu já expliquei, eu não vou falar muito. Mas creio que foi, digamos que, hábitos, costumes que foram mudados com o decorrer do tempo. Vamos resumir em questão a isso. O 2 foram opiniões sobre pessoas da área, que eu coloquei lá a opinião de pessoas da sociologia, muito importante da sociologia, que falaram em relação às mudanças sociais, também foi um ponto bem importante. 3 exemplos e tipos das que aconteceram no decorrer da história. Eu dei alguns exemplos pequenos, mas foram exemplos. E as características eu também apontei. Vamos para a
o ponto 4, o achismo final, conclusão. Então, não vou falar muito aqui, porque você já deve ter percebido a quantidade de texto que tem nesse negócio. Eu coloquei até uma imagem. Causas e consequências. Atualmente, a tecnologia é apontada como principal causa da mudança. Traduz-se na forma como as pessoas conseguem se comunicar rapidamente com o outro lado do mundo, bem como nos benefícios que trouxe em avanços médicos e outros tantos mais. Gente, eu acho que todas as pessoas já sabem o quanto a tecnologia avançou e a comunicação junto com a tecnologia ajudou bastante, porque antigamente se comunicava através de cartas e precisava muito do transporte dessas cartas e tal, demorava muito tempo. Dependendo do caso, onde se localiza e tal, demorava anos para a carta chegar. Então é algo que avançou bastante. Agora você consegue pegar o celular, não é mais aquele telefone fixo, embora ainda exista, mas não é tão usado como na época em que foi criado. Agora com o celular mesmo atual, os mais, digamos, recentes, você já, entendeu? No meio digital você já consegue falar com a pessoa que está no outro lado do mundo, você não precisa fazer muita coisa, muito esforço para isso. A comunicação, a tecnologia ajudou muito a avançar o modo comunicativo das pessoas. Os meios médicos também, a medicina avançou bastante com a tecnologia. Teve outros meios de transporte, todos os meios avançaram bastante. Vamos para o outro tópico. Mas há muitos outros elementos que competem para que essa dinâmica ocorra. Fatores que se desenvolvem de forma involuntária e que tornam complexa a sua identificação. Vale, todavia, ressaltar que a mudança social compete com obstáculos e resistências. Fatores geográficos, culturais, incluindo-se religiosos e econômicos, estão na lista de elementos que dão origem à mudança social. Gente, vamos colocar exemplos aqui para ajudar no entendimento. A luta das mulheres, a luta contra o racismo também é algo que merece ter uma boa atenção sobre isso, que até hoje tem a luta contra o racismo, até hoje tem a luta das mulheres, a luta contra a religião, embora agora os religiosos também lutem para ter suas religiões. Não vou colocar muito sobre esse ponto, porque eu não estou fazendo especificamente sobre a luta dos religiosos ou os que são contra as religiões, mas está tendo muito disso na atualidade também. Os fatores geográficos, muitas coisas ajudaram nas mudanças sociais, são incluídos nas mudanças sociais. Então, eu vou para o próximo parágrafo. Como qualquer mudança, há uma série de consequências benéficas e outras menos benéficas para a sociedade. A mudança, muitas vezes tida como um sinônimo de progresso, pode, por outras vezes, ir ao encontro da perda de valores. Bom, gente, eu concentrei bastante das vantagens, dos benefícios das mudanças sociais, mas ela também tem algumas desvantagens e tal. Bom, eu não sei se muitas pessoas veem desse ponto de vista, eu acho que muitas até discordam, mas eu vou colocar um pouco mais, não é em geral, mas sim, com a tecnologia avançando e tal, vamos supor, o bullying é muito conhecido, muitas escolas falam muito sobre o tema, o bullying. Ele conseguiu avançar, chegar mais longe através do cyberbullying, que é um bullying que você faz pelo meio social, das redes sociais, né? Então, acho que isso foi meio que uma desvantagem. Algumas pessoas não sabem se comunicar muito por causa dos meios tecnológicos, como computador, celular. Não é aplicado no modo geral, mas já tem muitos casos relacionados a isso. Então, sim, trouxe algumas mudanças não muito vantajosas, benéficas para a humanidade. Não teve muitas palavras bonitas, mas terminamos aqui, né? Bom, eu agradeço por terem insistido, por terem a paciência, porque já vai dar 20 minutos que eu tô falando aqui, muito tempo. Então, eu espero que tenham gostado, que eu tenha feito um resumo legal, porque esse tema é um tema muito grande.
Então, só falei no modo geral mesmo. Obrigada. Eu vou deixar você com essa musiquinha aqui do Quantos Tais, né? Fiquem com Deus. Obrigada por tudo, viu?